noite. Coloque a mão sobre o teu coração, feche os teus olhos agora. Começa a pensar na presença santa de Deus. Começa a invocar o nome do Senhor, pois perto está o Senhor, os que invocam o seu nome. Pai, estamos aqui diante do teu altar. Abrimos o nosso coração, Pai, porque sabemos que o Senhor é Deus. Sabemos, Pai, que nada pode mudar, pode
coração de pedra, deixa Deus transformar no coração. Amém? Só o Senhor pode fazer a obra, irmãos. Às vezes nós tentamos com as nossas mãos mudar situações. Às vezes nós seguimos conselhos até de pessoas, né, bem próximas, queridas. Mas eu sempre brinco que o conselho, às vezes, da vovó, aquele chazinho da vovó não traz resultado para você. No seu caso, precisa de uma direção maior. E somente a palavra de Deus ela pode lhe dar. Amém? E aqui em Isaías, capítulo 43, nós vamos aqui no versículo 11 em diante. E muitas vezes, irmão, a dureza do coração é difícil de ser quebrada porque nós ficamos muito apegados a impossibilidades. Como assim? Vamos para o versículo 11 em diante, que diz: Eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Eu anunciei e eu salvei, e eu o fiz ouvir, e Deus estranho não houve entre vós, pois vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, eu sou Deus, e ainda antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem lhe impedirá? Então, às vezes, nós ficamos apegados, como diz, às impossibilidades. Às vezes, a gente chega na casa de Deus, a gente ora, a gente ouve a palavra, mas somos traídos pelos nossos próprios olhos. Estamos aqui na campanha Quebrando o Coração, para quebrar a dureza mesmo. E às vezes a gente chega em casa, encontra um quadro totalmente diferente daquilo que nós estamos vivendo aqui. Aí nós ficamos muito apegados à impossibilidade. Não, aquela pessoa é difícil demais de lidar. Aquele coração, já tentei de tudo, já fiz campanha, já subi monte, já desci monte, já jejuei, fiz tudo que estava ao meu alcance. E glória a Deus, porque você tentou e não desistiu. Mas aqui está dizendo, mostrando que Deus tem uma força a mais. Ele tem uma direção a mais. Fora dele não há salvação. Não adianta a gente tentar restaurar, como foi a mensagem da quarta passada, né? Se o Senhor não edificar a casa, vão trabalhos que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, aí vão vigia sentinela. Não adianta todo o trabalho da nossa mão se a gente trabalhar sozinho. Jesus disse em João capítulo 15, versículo 5, que sem Ele nós não poderíamos fazer nada. Então somente o poder de Deus para entrar naquela casa, para impelir demônios. Que o que causa dureza no coração de alguém? É um espírito maligno. Porque o Espírito Santo é paz, é amor, é tranquilidade. Mas quando o coração está endurecido, ali tem uma atuação maligna. Então como é que nós vamos combater isso? Na força carnal? Não. Nós vamos combater na força espiritual. Porque a nossa luta, ela não é contra a carne, nem contra o sangue. Eu sempre gosto de usar um exemplo bem simples, que a gente já viu no dia a dia, talvez até aconteceu com você, me perdoe ser repetitivo, mas às vezes na simplicidade de um exemplo, às vezes está na direção de Deus que você precisa. É aquele caso. Às vezes a pessoa está com problema no casamento, muito sério. Vamos botar aqui um casal está lá com problema, aí a vizinha está muito chateada com aquele problema de casamento, o marido já não está cumprindo suas funções de marido, de provedor da casa, de pai, de esposo. Aí ela conversa com a vizinha, na melhor das intenções. E às vezes também na melhor das intenções, a vizinha dá um conselho. Menina, larga de ser boba, você é nova, você é bonita, dá um desprezo, que quando ele vê que ele está perdendo, ele vai correr atrás. Há um ditado que diz que de boa intenção
Às vezes foi a boa intenção, né? Querer ajudar, querer melhorar, mas não era o que precisava. E aí o que acontece? A pessoa vai lá, despreza a bênção. O que acontece com quem despreza a bênção? Perde a bênção. Não foi o que aconteceu com Esaú e com Jacó? Esaú desprezou a bênção, o Jacó tomou. Então, quando nós desprezamos aquilo que Deus nos dá, ou está fora da direção, o inimigo ele tem total liberdade de entrar e de agir. Aí ele vai tomar o pensamento, vai usar a situação do adultério, vai usar a situação da miséria, da derrota. Quantas famílias que não brigam por causa da falta de dinheiro dentro do lar, a falta da prosperidade, às vezes é o caso da doença, às vezes é esse caso aí que eu falei, né? Na área sentimental. O diabo ele brinca, irmãos, ele brinca com a vida da pessoa. Então, se nós estamos diante da presença de Deus, recebemos a direção da palavra, mas se ficarmos apegados, que tudo é muito difícil, que aquele caso não tem jeito, que aquela pessoa é difícil demais, que é isso, que é aquilo, nós não vamos ver essa salvação prometida por Deus, que Ele é criador de todas as coisas, amém? Você acha que o Deus que criou todas as coisas não pode criar uma estratégia, não pode criar uma situação, uma possibilidade para você restaurar a sua família? Claro que Ele pode, mas nós temos que estar alinhados com a palavra de Deus, amém? E aí o que acontece? A gente fica apegado a essas impossibilidades. Em muitos casos, a pessoa fica apegada ao passado. Vamos para o versículo 18 aí. Isso tudo atrapalha, irmãos, né? Isso tudo cria pedras, cria bloqueios no coração da pessoa. Versículo 18: não vos lembreis das coisas passadas e nem considerei as antigas. Mas às vezes a pessoa está apegada ao passado. Deus quer fazer uma obra de restauração, mas a pessoa fica lá, pastor, mas é que lá no passado fulano me machucou muito, fulano me traiu muito, fulano me judiou muito. Tem caso não só marido e mulher, mas tem caso de filhos também. O filho, ele às vezes direcionou uma palavra até dura para o pai, para a mãe, e o coração daqueles pais ficaram endurecidos. E aí o filho começou a andar fora daquilo que o pai e a mãe propôs, mas se envolver com amizades, mas ter um linguajar diferente, um tratamento ríspido. Aí a pessoa guarda aquilo no coração. Hoje, meu filho, eu passei, aí ela começa, eu passei noites e noites em claro, cuidei, passei ali vigílias e vigílias cuidando. Aí cresce, se torna esse mal educado, se torna essa pessoa rude, orgulhosa. Aí começa a colocar um monte de codinomes no filho. Esquece de que tem uma atuação maligna ali. Aí a pessoa começa a tentar agir por força, por violência. Mas a Bíblia diz que é por onde? Pelo Espírito Santo de Deus. A nossa guerra já não é contra a carne e contra a sangue. Você vai ver só, vou cortar tudo de você. Você vai ver, vou te dar o desprezo. E aí o que acontece? O mundo abraça. Que estratégias humanas, irmãos, nunca serviram para nada. Elas só atrapalham. Por isso Davi, ele foi bem enfático em dizer que a ajuda do homem para nós nada vale. Você tem que se apegar ao que está dizendo a palavra de Deus. Mas não adianta você vir receber o maná nos céus, com a direção de Deus para mudar a sua história, se lá no seu consciente você ficar, mas fulano é difícil. Porque ela não conhece fulano. Aquela pessoa é dura, hein? Irmãos, eu não conheço a pessoa, realmente, mas o Deus que eu sirvo conhece. E é por isso que Ele está direcionando essa palavra, para que essas impossibilidades, essas pedras, esses muros se arrebentem, e você possa viver o melhor de Deus na sua vida,
e viver a restauração na sua casa. Eu sempre falo que a nossa casa, ela precisa ser extensão do céu. Ela precisa ser um lugar de refúgio, um lugar de tranquilidade. Por isso que eu sou tão chata com casa. Cuidado com quem você leva para dentro de casa, irmãos. Cuidado das amizades, quem tem acesso à sua vida particular. Quando eu falo casa, não é só física, mas eu falo casa espiritual também. Cuidado para quem você abre o teu coração. Cuidado para quem você fala das coisas de dentro da sua casa. Que às vezes daquilo, né, eu vou falando, outra pessoa vai falando junto, aquilo só vai fermentando. A Bíblia diz que o fermento, um pouquinho de fermento, pode levedar toda a massa. Se você começar a falar mal de alguma situação, ou de alguém perto de outra pessoa, a pessoa vai começar a falar junto com você. Realmente, meu filho também, nossa, às vezes eu passo cada bocado, aí você começa a falar de marido perto de outra mulher. Mas você não conhece meu marido? Não, o meu é pior, aí fica aquela coisa, um pior do que o outro. E nisso Satanás só vai tendo acessos. Quanto mais nós falamos das dificuldades, dos problemas, das situações, mais elas vão se fortalecendo. Nós estamos no estudo no domingo, falando sobre o rei Ezequias, que uma das coisas que ele fez para proteger a cidade foi um muro na frente de outro muro. Geralmente, toda casa tem um muro, né? Ele construiu outro muro em redor, para tentar proteger a cidade. Às vezes nós temos que nos resguardar mais, irmãos. Limitar o acesso daquilo que é da nossa casa, tanto física quanto espiritual. A gente às vezes precisa guardar mais o nosso coração, para não deixar nenhuma raiz de amargura entrar e impedir que a fé opere. E é o que acontece. Às vezes o coração está tão machucado, tão magoado, que ele se petrificou. Tanto para quem está buscando por alguém de casa, como a pessoa da própria casa. Isso vale tanto para nós, amém? Tanto para os nossos. E se o nosso coração também não estiver bom, como é que nós vamos ajudar alguém? Jesus disse que quando um cego via outro cego, ambos caem aonde? No buraco. Então a gente tem que estar bem para poder conduzir a nossa casa, porque é uma tarefa árdua, é uma tarefa difícil. Olha o que o Zaqueu teve que enfrentar para que a salvação entrasse na casa dele. O mistério todinho não era com o Zaqueu em si, era algo dentro da casa dele. Porque se fosse só com o Zaqueu, naquele encontro com Jesus, Jesus poderia ter dado a bênção a ele aí, ó, Zaqueu, vai para sua casa, leva essa bênção lá para dentro. Mas Jesus fez questão de entrar dentro da casa de Zaqueu. Por quê? Porque tinha coisas lá que o próprio Zaqueu não ia conseguir resolver. Ele ia precisar da companhia de Jesus. Jesus se propôs. Então, quando você se propõe a buscar mais de Deus, o próprio Deus, ele se propõe mais com você para a restauração. Amém? E aqui ele diz ainda no 18: não nos lembrei das coisas passadas. A gente deixou o passado para trás, irmão. O novo nunca vai chegar na nossa vida se a gente ficar apegado ao velho. Pastor, que eu era, que eu tinha, eu fazia. Então começa do zero e começa mais forte. Se alinhe mais à presença de Deus, faça diferente. Pastor, já fiz tantas campanhas, mas talvez você não veja a direção. Quantas vezes que Pedro não foi em alto mar e jogou as redes dele? Inúmeras vezes, ele era um pescador profissional. Um dia estava lavando as redes, indo embora, desistindo de tudo. Jesus chega ali e fala: volte ao mar alto. E ele estava dizendo: Senhor, eu já estava lá. Passei a noite inteira com meus companheiros e nada pegamos. Mas porque tu mandas, olha só, sobre a tua palavra, eu irei lançar as redes. Talvez a direção estava faltando. É quando você faz nessa direção espiritual, é impossível a sua rede não vir abarrotada dos milagres. Amém? Então vamos continuar aí. Versículo 19: eis que farei uma coisa nova. E agora? Deus está prometendo para nós que está fazendo coisas novas.
E a primeira coisa, irmãos, que de novo que Deus faz na vida do ser humano é renovar isso aqui. Romanos capítulo 12, não precisa abrir a sua Bíblia, mas Romanos capítulo 12, versículo 2, você pode anotar, diz que nós temos que transformar a nossa maneira de pensar para experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Se a gente pensar sempre da mesma forma, a gente sempre vai agir da mesma forma. Aí Deus vai lá, restaura o lar, aí a pessoa derruba o lar tudo de novo, porque ela não tem a sabedoria, ela não tem o renovo da mente. Aí enche de promessas, não, você é diferente, né? A pessoa, você é diferente, vou fazer diferente. Mas se ela não mudar aqui, se não mudar aqui, as ações vão ser as mesmas todas as vezes, até chegar uma hora que ele tem continuo. E Deus está dizendo: eis que farei uma coisa nova, e agora sairá o que para você, igreja? O símbolo de uma boa ideia, você sabe qual que é? Uma lâmpada. Já viu em desenho? Quando tem uma pessoa que tem uma boa ideia que acende uma lâmpada em cima da cabeça? Para nós também, irmãos. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Jesus é a luz do mundo. Deus é Pai das luzes. Olha só que coisa interessante. Agora vai sair o quê? A luz. Sabe aquela luz no fim do túnel que a pessoa precisa para resolver as coisas? Vem de Deus, irmão. Ele vai dar uma direção para você. Por mais dura que seja, né, a pessoa, o coração dela, Deus vai te dar a estratégia para você rebentar com isso aí. As muralhas de Jericó, né, nós fazemos o estudo ao longo dos anos. A muralha de Jericó, ela era tão extensa, né, tanto em comprimento quanto em largura. Segundo os estudiosos, a largura dela passava um carro em cima. Imagina um carro de passeio aí, passando em cima de um muro, de tão largo que era. As muralhas de Jericó eram conhecidas como intransponíveis. Nenhum inimigo conseguiu derrubar aquela muralha. Eles iam lá tentar atacar a cidade, não fazia nem cosquinha. Eles jogavam pedra e não fazia cosquinha. Tentavam jogar fogo, porque ela era muito alta, muito comprida e muito larga. Então, as muralhas de Jericó eram conhecidas como muralhas que eram impossíveis de se derrubar. Então, o que Deus chamou Josué e fez? Josué, você vai lá atacar a cidade de Jericó. Senhor, mas como nós vamos entrar? Porque não tem jeito. As muralhas são dificílimas. E Deus deu estratégia para Josué, espiritual. Começa a rodear. Começa a rodear. Irmãos, nós temos que cercar o inimigo. Nós temos que começar a colocar o pavor do inimigo com a nossa fé, com a palavra que Deus está fortalecendo no nosso coração. O Josué tinha acabado de perder Moisés, estava com o coração em luto, mas Deus disse para ele: a vida não pode parar, você tem que continuar. Tem um povo para você fazer atravessar o Jordão, chegar do outro lado. Tem pessoas contando com você, Josué. Se você parar, tudo para. E é isso que Deus está falando conosco hoje. Ele está falando: olha, se você parar, a sua casa para. Porque quem é que vai buscar por você? Se você parar, responde para mim. Se você parar de orar pela sua casa, quem é que vai dar continuidade a essa oração? É você e Deus, irmão. Ninguém vai falar para você: ó, fique em casa hoje, que eu vou lá na igreja fazer uma vigília de oração por você. Se tiver gente assim, me apresenta, porque tem tempo que eu não vejo alguém disposto a lutar a guerra de alguém. É cada um por si, Deus por todos. Então Deus está nos chamando aqui, dizendo: olha, vou fazer coisa nova, vou te dar a luz, ou seja, a estratégia. Você vai fazer o que Josué fez. Você vai cercando, e no último momento você só vai louvar a Deus. O que aconteceu com as muralhas? Quando eles tocaram as trombetas, caíram. Precisou de Josué encostar nelas? Não. Precisou colocar dinamite? Precisou fazer qualquer outra coisa? Não. Só creio em Deus e faço o que Deus manda. Essa é a direção. Zaqueu, desce depressa. Hoje me convém pousar lá na sua casa. E Jesus foi.
E a Bíblia diz que entrou salvação naquela casa. E é assim que Deus faz. Eis que farei uma coisa nova, e agora sairá a luz. Porventura não a sabereis? Deus vai fazer surpresa? Você acha que Deus é Deus de fazer surpresa? Não. Primeiro Ele fala conosco. Eu vou fazer. Fica comigo que tu vai ver. Mas se a gente não se alinhar a Deus, nós não veremos as grandes coisas, os grandes feitos. Eis que porém um caminho aonde? No deserto. Para você não ficar ali rodando 40 anos igual o povo ficou perdido. Deus vai te dar um caminho no deserto que você vai passar por ele sem precisar ficar lá. E rios no lugar de quê? Deus vai te dar as condições necessárias para você passar esse período difícil. Ele vai te dar as estratégias para você alcançar a sua família. E no final você ainda dá glória a Deus bem bonito. Amém? A gente precisa se alinhar. Tirar a impossibilidade dos nossos olhos. Desapegar do passado. O que fizeram e falaram, deixa tudo lá atrás. Ai, pastor, eu vivi traumas. Bom, praticamente toda a população brasileira passou por algum trauma na vida. O apóstolo Pedro diz que você não é o único. Todo mundo, ao redor do mundo, tem algum problema em comum. Tem sempre alguém em algum lugar com problema com o marido, com a esposa, com o filho, problema de saúde, problema de finanças, problemas espirituais, porque o diabo ataca não só aqui. O mesmo espírito maligno que ataca aqui no Brasil é o mesmo que ataca na África, que ataca nos Estados Unidos. É o mesmo. Mesmo que entra na casa do rico, entra na casa do pobre. Mas precisa se levantar o servo de Deus. Seja de que condição, de que área for. Amém? Nós vamos encerrar aqui no versículo 26. Para acabar com esse impedimento, nós precisamos fazer isso aqui, ó. Versículo 26. Procura lembrar. Isso aqui é Deus falando. Ah, pastor, Deus se esqueceu. Deus me prometeu, Deus falou. Deus não se esqueceu. E Ele nunca se esquecerá. No momento que eu estou lembrando a Deus de Sua palavra, de Suas promessas, não estou dizendo, Deus, você é esquecido e eu estou com a bola toda. Não é isso. É que muitas vezes, diante das situações, a primeira coisa que a gente esquece é daquilo que Deus falou no nosso coração. Primeira dificuldade que se levanta, o desespero aflora, o medo aflora, o choro aflora, a insônia, a falta de apetite. Todas essas coisas afloram em primeiro lugar. Tudo para tapar, tudo para esconder a palavra de Deus que Deus já tinha plantado no nosso coração. E a gente esquece. Ah, pastor, eu estou enfrentando o divórcio, meu filho saiu de casa, estou enfrentando a pobreza. Mas o que Deus já falou no seu coração? Talvez anos atrás. E a gente não guardou a palavra. Crede no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu pela tua casa. Bendito é o leito conjugal, que Deus uniu o homem com seu marido. Ah, pastor, mas separou. Não sei. Senhor, o Senhor me deu uma palavra. Sobre ela eu vou lançar a gente. Sobre ela eu vou subir na figueira. Ah, pastor, meu filho isso, meu filho, para de falar mal do filho. Começa a falar o que ele é. Os meus filhos são herança do Senhor. Ah, pastor, mas ele é perturbado. Não, ele é mal menos. Não, pastor, mas ele é mal educado. Não, ele é mal menos. E nunca chamou o filho de mal educado. Que quem é que dá a educação ao filho? Pai e mãe. Você chama o filho de mal educado, você está falando que você fez um péssimo trabalho. Não vigia. Então ele diz aqui, ó. Procura lembrar-me. Entremos em juízo juntamente. O que é o juízo? É o julgamento. É a sentença. Não, Senhor, se a tua palavra diz que eu vou conquistar, eu vou conquistar. Se a tua palavra diz que é minha casa, então eu não abro mão de ser sozinho. É eu e a minha casa. Procura me lembrar. Entremos em juízo juntamente. Apresenta as tuas razões. Senhor, eu estou aqui diante da tua presença. Senhor, eu estou aqui nesse culto. Eu quero uma palavra no meu coração. Eu quero uma palavra para mudar a minha sorte. Eu quero uma palavra para reformar a minha casa, para
juiz faz o quê? Bate o martelo, dá a sentença, é aquilo e acabou. Você entende? Tem que chegar no tempo do juízo, meu irmão. Senhor, a sentença da tua palavra qual que é? O Senhor vai me dar um caminho novo, uma direção nova? Glória a Deus. O Senhor vai me dar luz? Glória a Deus. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que lembrar da palavra? Então eu vou lembrar. Eu tenho que entrar em juízo? Senhor, executa a palavra na minha vida. Olha que coisa linda. Apresenta as tuas razões. Você está falando com Deus. O motivo de você estar aqui hoje, irmão, não é briga, não foi para me ver. Você veio aqui porque você precisa de algo para dentro da sua casa. Físico ou espiritual, você precisa de Deus. E aí ele termina dizendo que para que te possa justificar. A nossa justiça, ela vem de Deus. O que é a justiça? O cumprimento da palavra de Deus. Aquela palavra que você guardou. Ah, pastor, mas eu esqueci. Pede o Espírito Santo, me faça lembrar. Jesus disse que o Espírito Santo nos faria lembrar de todas as palavras que Jesus disse. Então, se você esqueceu, por algum momento a muralha se ergueu, Jesus, me faça lembrar. Pelo Espírito Santo, traz a minha memória agora. Você vai abrir o coração, Deus vai fazer uma obra bonita. Amém? Você crê nessa palavra? Então, aplauda Jesus bem forte. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Em nome de Jesus. Pode pegar o coração também, tá? Vamos orar aqui. Lance sua rede, alma, creia na palavra de Deus, sinais e maravilhas que Ele hoje vai fazer. Se coloque de pé. Lance sua rede, alma, creia na palavra de Deus, tudo é possível ao que crê. Lance sua rede, alma, creia na palavra de Deus, sinais e maravilhas que Ele hoje vai fazer. Lance sua rede, alma, eu creio na palavra de Deus, pois tudo é possível ao que crê. Meu Deus, na autoridade do nome de Jesus, nós olhamos para a tua palavra e o nosso entendimento ele foi aberto, de que nós precisamos nos desapegar das impossibilidades, Pai. Nós precisamos parar com esse mau costume de dizer que as coisas são difíceis, que elas são muitas vezes impossíveis aos nossos olhos. Sim, verdade, mas não são impossíveis para o Senhor. A tua palavra diz que o Senhor é o que faz, que fora de ti não há salvação. Por isso, meu Deus, nós estamos diante da tua presença agora, tirando essas impossibilidades diante dos nossos olhos, sabendo que tudo é possível, porque cremos na tua palavra. E a tua palavra nos mostrou que nós precisamos deixar o passado para trás. E muitas vezes essas lembranças, elas tomam conta do nosso coração. Muitas vezes estamos apegados naquilo que fizeram, nas atitudes de alguém que nos machucou, que nos impediu, meu Deus, até mesmo orar por alguém. Existem casos, meu Pai, de pessoas que desistiram até de orar. Pastor, eu parei de orar por alguém porque aquela pessoa me maltratou tanto e disse ainda na minha cara: eu não pedi para você orar por mim, está orando porque quer. Isso fere, Senhor, eu sei, isso dói, mas nós precisamos deixar as coisas que atrás ficam. Precisamos avançar para o novo de Deus. Precisamos avançar para as coisas que estão diante de nós. E o Senhor colocou diante de nós agora uma possibilidade maravilhosa de termos a nossa casa servindo ao Senhor. E o Senhor é tão maravilhoso que o Senhor, através do Espírito Santo e de sua palavra, está dando estratégias para esta pessoa, dando para ela o caminho no deserto. O Senhor está dando a luz no fim do túnel que ela precisa. O Senhor está, meu Deus, dando direções agora do que ela precisa fazer.
Tem casos, meu Deus, que uma mudança de postura resolve. Tem casos, meu Deus, que a conversão do coração ao Senhor resolve. Tem casos que uma mudança no falar, no pensar, no agir, vão resolver. Mas também tem aqueles casos mais profundos, meu Deus, que assim como o rei Josafá, a pessoa está perdida. Ela não sabe nem por onde começar. Ela não sabe nem o que fazer. Mas o rei Josafá, ele colocou os olhos no Senhor. E nós colocamos nossos olhos em Ti. Colocar os olhos em Ti é colocar os olhos na Tua palavra. E a Tua palavra nos disse hoje: nós precisamos Te lembrar, Senhor. Não porque o Senhor é esquecido, mas porque às vezes nós esquecemos. E, Pai, eu sei que o Senhor já plantou no coração dessa pessoa, em algum momento da vida dela, uma palavra. Eu peço agora, Espírito Santo da verdade, Espírito Santo da liberdade, Espírito Santo que consola, que ensina, traz a memória desta pessoa agora a palavra que um dia ela recebeu, que ela firmou a fé dela, que fez ela caminhar contigo. Como o profeta diz: eu quero trazer a memória só o que me traz esperança. Trabalhe na mente desta pessoa agora, para que ela possa experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Meu Deus, trabalhando na mente, uma mente renovada, trabalha o coração, sarando as feridas que ninguém vê, colocando cada coisa em seu lugar, para que ela possa atravessar esse deserto da vida dela e encontrar rio no lugar do ermo. Ah, meu Deus, para que, se ela está enfrentando uma situação de coração endurecido, que assim como Josué enfrentou aquelas muralhas em Jericó, meu Deus, dê estratégia para essa pessoa romper essa muralha agora. Dê estratégia para essa pessoa alcançar de novo o coração da família. Dê estratégia para essa pessoa trazer de volta a prosperidade para dentro de casa. Se o motivo do rompimento da família foi o espírito adultério, se foi uma rixa antiga, se foi uma praga lançada, se foi um petisco, se foi uma maldição, se foi algo pago, meu Deus, dê estratégia para essa pessoa agora, identificar, e na autoridade do nome de Jesus, ela condenar tudo aquilo que foi feito contra ela. Meu Deus, nós condenamos toda palavra, toda praga que foi lançada contra a nossa família, todo espírito de ocasião que entrou dentro do lar para colocar discussões, que colocou enfermidades, que colocou guerras ali dentro, pai contra filho, filho contra pai, marido contra esposa, esposa contra marido. Esse espírito maligno faz essa pessoa ficar apegada ao passado, numa raiz de amargura intensa. Senhor, mete uma chave nisso agora, para que seja quebrado, cortado, amaldiçoado esse mal, em nome de Jesus. Pai, ainda que estejamos vivendo no Egito, a tua palavra diz que na casa dos filhos do Senhor havia luz. Acende a luz na casa dessa pessoa agora, ilumina a casa dessa pessoa agora, tanto física quanto espiritual, para que as trevas venham sucumbir, para que as densas trevas venham sair agora, para que tudo que ela olhar seja com olhos bons. Ela não vai olhar a família com olhos maus, mas não, Senhor, porque a tua palavra diz que se os nossos olhos forem bons, o nosso corpo terá luz. Meu Deus, quando ela olhar para o marido, para a esposa, quando ela olhar para o filho, para aquele parente distante que ela não fala tem tempo, meu Deus, que ela venha olhar com os olhos do Senhor, olhos de amor, de bondade, de misericórdia. Meu Deus, que ela venha liberar o perdão para quem foi incapaz de pedir perdão. Talvez ela está esperando a pessoa vir até ela pedir perdão, talvez esse dia nunca chegue, e ela não vai ficar amarrada por causa disso. Ela vai liberar o perdão aqui agora. Você vai dizer o nome da pessoa, se é o seu caso. Você
Você vai falar: fulano, eu te perdoo por tudo que você me fez no passado, em nome de Jesus. Manda bênção espiritual, meu irmão. Cadeias estão sendo quebradas agora. As muralhas estão caindo por terra agora. Não importa a espessura, a largura, o comprimento, a altura, não importa. Nada pode separar daquilo que Deus tem para você no dia de hoje. Ele está fazendo uma coisa nova agora. É agora. O poder de Deus está se aprofundando em corações que pareciam que nunca ia ter acesso. Deus está fazendo coisas novas agora. Deus está visitando cada lar aqui representado. Essa pessoa que me acompanha aqui na igreja, na internet. Meu Deus, em nome de Jesus, que essas maldições que impedem a visão dessa pessoa, elas caiam por terra em nome de Jesus. Nenhuma ferramenta preparada contra nós vai prosperar. Nós damos a ordem agora. Em o nome de Jesus, cai por terra. A tua palavra continua dizendo que nós condenaríamos toda língua que se levantou contra nós em juízo. Ou seja, toda palavra que veio para condenar. Nós condenamos essa palavra contrária agora contra a nossa casa, contra a nossa vida, contra o nosso trabalho, contra o nosso ministério, contra a nossa saúde. Dizemos: quebra toda língua que se levantou contra nós em juízo, em o nome de Jesus. Limpa a nossa casa agora, Jesus. Faça com teu fogo agora, do telhado ao portão. Limpa tudo, Jesus, limpa tudo. Limpa a casa espiritual dessa pessoa, o corpo dela, do alto da cabeça à planta dos pés. Faça com teu poder agora. Nos faz ver aquilo que nunca vimos antes. Abre os nossos olhos espirituais. Estamos aqui apresentando as nossas razões. Por que você veio aqui hoje, meu irmão? Fala para Deus agora. O que você veio buscar de Deus hoje? É Ele que faz, Ele que forma as coisas, Ele que estabelece. Fora dele não tem salvação. A única solução para a tua vida é Jesus. A única solução para o teu casamento é Jesus. A única solução para a tua casa é Jesus. Para as tuas finanças é Jesus. Para a tua saúde é Jesus. Sem Ele você não pode fazer nada. É dar um murro em ponta de faca, tentar. Jesus está te conduzindo agora. Deus tem um caminho aberto para você no meio do deserto. Se você precisar passar nas águas, elas não vão te afogar. Se o fogo do Satanás se levantar, você vai passar por ele e não vai se queimar. Deus tem o melhor para você agora. Deus tem o melhor para a sua casa agora. Deus já tem um caminho aberto pelas águas, faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens em forma de bênçãos, ouço a voz. Deus te dá escape e livramento. Receba o livramento de Deus para a sua vida. Receba a bênção da união na sua família. E creia que no mundo espiritual, os anjos ministradores de Deus já se movimentaram em seu favor. Você e sua casa servirão ao Senhor com alegria, em nome de Jesus. Aplauda Ele bem forte. Amém? Graças a Deus. Leva a glória para casa em nome de Jesus.